as matérias-primas, os aminoácidos, a nível de grosso, né, que é um dos principais pontos de cólicas que a gente encontra em equinos. Então hoje a gente vai ter essa palestra bem interessante. Eu vou tentar, como teve um pouquinho de atraso, eu vou tentar acelerar um pouco essa parte primária, que é uma parte mais de anatomia, enfim, só para vocês relembrarem. E a gente nivelar o pessoal para poder entender como que um veterinário nutricionista pensa dentro de uma fábrica de ração. Acho que vai ter que voltar para cá, né, o passador. Então a gente vai falar sobre o processo digestório, exigências nutricionais, as principais causas de cólica. Geralmente é um tema que causa muita pergunta, né? Mas aí a gente vai ver se consegue responder todo mundo. E é o processamento de rações em si. Eu acho que vou ver primeiro, quer ver? Então, quando a gente fala em alimentação, nutrição, ração, qualquer que seja, a primeira coisa que a gente falar é que é muito negligenciado, tanto pelos criadores como alguns médicos veterinários também. Hoje a gente já tem, dentistas veterinários, mas ainda é muito negligenciado e também a gente não pode esquecer que é um fator de cólica, tá? E as partículas que a gente desenha na ração são pensadas justamente na forma de mastigação do cavalo, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é na boca, na mastigação, que é um processo super importante para a digestão. Eles são ipsodontes, né? Então, o que é que acontece? É um dos maiores desafios hoje da veterinária, porque aqui é um potro, então você vê que ele tem uma grande coroa de reserva, a coroa clínica, que é o que a gente vê, né? Essa partezinha azul é o que a gente enxerga, essa parte é de reserva, e a raiz. Aqui é um potro, então você vê que ele tem muita coroa de reserva, né? E ao longo do tempo ele vai desgastando esse dentinho. Quando ele tem 26 anos, ele já não tem mais coroa de reserva. Então é um desafio muito grande para alimentar esses animais, né? Então, como veterinário que está formando essa ração, ele também tem que pensar nesses animais. E a gente desenvolver uma ração para cavalos idosos, né, que a partícula seja um pouco mais mole e um pouco mais fácil de mastigar, para esses animais que já não têm mais coroa de reserva. Mas esse desgaste fisiológico precisa acontecer. O equino, acho que a grande maioria sabe, eles no ambiente normal de pastejo, eles pastejam em torno de 13 a 16 horas por dia, e isso leva a uma taxa de extrusão dentária de 2 a 3 milímetros por ano. É por isso que quando eles têm 26 anos, eles praticamente não têm mais a coroa de reserva, tá? E o aparato deles é incrível. Ele foi desenvolvido para quebrar grãos duros, plantas ricas em sílica e celulose. Para você ter ideia, a mordida de um equino, ele chega a ser quase 875 newtons, né? Ou seja, 89 a 200 kg por dente em cada ciclo mastigatório. É uma força incrível. Eu não sei se alguém aqui já levou uma mordida de cavalo, eu já levei várias e é bem forte. Então isso é fisiológico, tá? Então quando eu não tenho uma boa mastigação, uma mastigação eficiente, o que é que acontece? Isso daqui é de uma cirurgia, tá? O que é que acontece? Eu tenho uma reduzida superfície para o suco gástrico trabalhar, porque vai ter partículas grandes, partículas pequenas. O cavalo ele não conseguiu fazer uma mastigação eficiente, então ele vai ter partículas grandes e partículas pequenas. As partículas grandes vão acabar compactando. Então a gente já começa a ter cólicas por obstruções não estrangulativas. Então, antes mesmo da gente acabar culpando um monte de coisas, a gente já tem que ver como é que está a dentição do nosso cavalo, porque ela também é causa de cólica, tá? Então, como que a empresa pensa na mastigação desses animais? A gente desenvolve partículas que façam com que ele mastigue por mais tempo e desgaste mais esse dente. Essa é uma das coisas que a gente faz para evitar. A saliva, um equino ele produz em torno de 15 a 31 litros de saliva em um dia, né? Então, assim, geralmente o cavalo que come
e ele não produz aí esses 15 a 31 litros, ele chega a casa até de produzir 10, 12 litros, porque o cavalo não está tendo a mastigação eficiente, que ela é extremamente importante para tamponar o estômago. E quando a gente fala em tamponamento de estômago, como que a empresa pensa? Aí a gente, já sabendo que o criador ele já tem esse problema do volumoso restrito, a gente já coloca calça orgânica, já coloca uma foca peletizada para tentar minimizar esse pH, melhorar o equilíbrio do pH do estômago e reduzir essa questão de problema gástrico. Aqui a gente vê, hoje a gente ainda vê em muitas propriedades esse erro, que é picar o capim numa ensiladeira. Isso daqui é um veneno para o cavalo. Primeiro, ele não consegue escolher, porque às vezes você vê, né, ele pega um capim elefante inteiro, vem com talo e vem com folha. E ele passa na ensiladeira, então ele corta em pedaços muito pequenos. E aí o cavalo primeiro não consegue escolher, então vai fibra de péssima qualidade, vai fibra de boa qualidade. E essas buchas ficam, vocês vão ver na anatomia mais na frente, mas eles acabam ficando presos no seco ou nas flexuras pélvicas, tá? E se ele estiver verde demais, ele vai causar uma grande fermentação a nível de seco, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for produtor, porque se ele for usar capim picado, ele usar em partículas grandes, ou seja, uma picotadeira, tá? Mais ou menos uns 4, 5 centímetros. O cavalo ele é um exímio mastigador, né? Então não precisa você picar tão pequenininho, você vai acabar prejudicando a mastigação dele, porque ele praticamente vai comer como uma ração. E a mordida dele, a expulsão é lateral. Eu acho que, não sei se todo mundo já viu um cavalo comendo, mas é lateralizado, né? Isso significa o quê? Que ele está desgastando os dentes. Se ele come um capim desse jeito aqui, ele não vai fazer movimento lateral, ele vai fazer vertical, só isso. Então ele nem desgasta o dente e ainda é propenso a ter problema de cólico. A ração, ela também diminui a expulsão lateral, que é o fisiológico, e aumenta o movimento vertical da mandíbula. É por isso que nas rações a gente estuda essas partículas extrusadas, as partículas um pouco mais duras, para melhorar essa questão da mastigação e eles conseguirem, pelo menos, fazer a expulsão lateral e desgastar um pouco o dente. Tá? Aqui é o estômago, né? Primeira parte, problema de cólicas aí que a gente encontra. Pode ser por baixa salivação ou por excesso de ração. O limite que a gente dá por vez de ração para o cavalo é 2 kg. Tem cavalos de 600 kg que aguentam até 2,5 kg por vez. Mas a gente divide isso aí, se for um cavalo que come 6 kg, 2 de manhã, 2 meio-dia e 2 de tarde, tá? Para a gente evitar essa sobrecarga gástrica. Como vocês podem ver, o estômago do cavalo é minúsculo, né? Então a gente não tem como comparar. Muita gente compara um cavalo com uma vaca, são dois animais completamente diferentes. O estômago do cavalo é minúsculo e a vaca tem 4 câmaras fermentativas, enquanto o cavalo só tem esse estômagozinho de 18 litros. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Mas por que ele tem um estômago tão pequenininho? Porque na natureza ele é presa. Então, ele come pouquinho e sai, come pouquinho e sai. Né? E ele está sempre em fuga, sempre em alerta. Então, ele não pode estar pesado, não pode estar com o estômago cheio, ele tem que estar pronto para fugir. Então, isso é fisiológico do cavalo. Nós que tiramos isso dele quando a gente colocou ele numa baia, né, e restringiu essa questão do volumoso. Mas ele, na natureza, não tem gastrite. Né? Lógico, se tiver, é volumoso para ele. Né? Mas não tem gastrite, porque ele é altamente seletivo, ele fica andando e procurando os pastinhos para ele. Mas como a gente restringiu, aí a gente acabou trazendo vários problemas. A maior parte das gastrites, isso aqui é até importante, ela acontece aqui, tá? Na Marcus plicatus, porque a gente tem uma parte glandular que ela não é protegida,
e a parte glandular, que é onde é secretado o suco gástrico. Essa parte aqui, quando o estômago está vazio, que é a maior parte do tempo que acontece em animais que estão embaiados por causa da restrição de alimento, o que é que acontece? Quando ele vai fazer um exercício, o suco gástrico respinga aqui, ó, e essa aqui não é protegida, né? Então, quando a gente vê nas imagens, geralmente acontece aqui na marca explicados, que é quando ele vai saltar, ou ele vai correr, ou vai correr vaquejado, respinga aqui, e geralmente são as incidências de gastrite, tá? Então, aqui eu vou ter um pouquinho de fermentação na glandular, mas é muito pouco, e aí 500 probióticos e prebióticos da ração, que também ajuda, e aqui eu vou ter um cálcio orgânico e uma alfafa peletizada que vai ajudar essa questão da gastrite. Aí, como eu já falei, o estômago ele tem uma ação fermentativa, então o jejum ou o excesso de alimentos concentrados vão baixar o pH estomacal, e as úlceras gástricas, se você tiver uma alta quantidade de concentrado, né, 3 kg, 4 kg por vez, a gente vai ter uma cólica por processo não obstrutivo, que é uma dilatação gástrica. Geralmente é de fácil resolução clínica, mas é urgente, né, na verdade. Então, a gente sonda e aí o cavalo já tem um alívio bem rápido, mas ela tem que ser resolvida rapidamente. Aí as pessoas veem a ração saindo e acreditam que a culpa é da ração. Não é da ração, é de quem colocou. E isso, inclusive, já aconteceu em minha casa, né? Eu sou criadora, eu e meu esposo, a gente tem um Maras, e um tratador passou e colocou a ração e não falou pro outro. E aí o outro veio e colocou a ração logo em seguida. Então, a égua comeu 4 quilos. E quando eu olhei nas câmeras, que ele me ligou dizendo que ela estava com cólica, eu fiquei desesperada, que é a égua que eu mais gosto. E aí eu vi que eles tinham colocado a ração 2 vezes e ela também estava com muita dor, muito suada. Então, realmente parecia muito com dilatação gástrica. Então, com a sondagem foi resolvido. Mas acontece bastante de o tratador dar essas erradinhas de vez em quando. Já falamos do estômago, agora a gente vai para o delgado. O delgado ele tem ação enzimática, né? E aí, alguém sabe mais ou menos qual é o pH que sai do estômago? Mais ou menos, que sairá do estômago equino. Lembrando que o pH do estômago equino é um dos mais baixos da natureza. Porque você já imaginou sair com pH de 3,5, 2,5 e bater no intestino delgado? Ia fritar o intestino delgado, né? Então, o pâncreas, né, ele já solta as enzimas e o bicarbonato para a neutralização desses ácidos. Então, o pH sai de 2,5, 3 para 6,5 no jejum moído, bem no começo. A gente já vai ter um equilíbrio bem acentuado do pH. Aqui é bem simples, né? Para a gente mostrar que o Dr. Kenny já deve ter visto milhares de vezes pelas cirurgias que ele faz, ele está aqui presente, mas é só para a gente entender o tamanhozinho que é o estômago do equino frente a todo o seu aparato digestório. Olha que minúsculo, parece um feijãozinho, né? E olha o restante. Então, essa parte aqui do estômago, a gente tem que ter muito cuidado com relação à quantidade de alimento que oferta. E aí a gente vai ter a parte do intestino delgado, né? Jejum, duodeno, jejum e ilho. Aqui é a entrada da válvula, né? Do ilho secal. E a válvula de entrada e a válvula de saída, elas são muito próximas, né? Então, quando eu falei daquele caso do capim que é picado muito pequenininho, se for de péssima qualidade, ele já vai compactar aqui. É muito difícil a compactação do cérebro. Mas se for picado bem pequenininho e o cavalo comer em grande quantidade, muito provavelmente já vai começar aqui, porque vai dificultar tanto a entrada como a saída, e aí o alimento vai ficar preso. E aqui outra coisa interessante para mostrar é um
segunda parte, que é... Aqui a gente tem uma coisa interessante. O lúmen, aqui a gente está saindo do ventral esquerdo, né, do colo ventral esquerdo, e entrando no dorsal esquerdo. E aí a gente tem uma diminuição aqui em torno de 20 centímetros. Isso significa o quê? Que está saindo o alimento aqui do colo ventral para entrar no dorsal, e o lúmen, a passagem reduz drasticamente. Mas por quê? Por que reduz esse lúmen? Porque ele deixa passar as partículas menores, que já foram digeridas, e as maiores ficam voltando. É um movimento retropulsivo, que a gente chama. Passa as pequenininhas e ficam as maiores, que ficam voltando, e ficam voltando. Ah, mas por que aqui o índice de cólica é tão alto, né, na flexura pélvica? Justamente por isso. Porque quando as partículas não são bem digeridas, elas estão no tamanho grande e ficam voltando o tempo todo, vai acabar ocluindo. Tá? Então, isso é uma das causas das cólicas. Mas, infelizmente, a ração nem sempre pode salvar o produtor, todas as vezes. Ele tem que, pelo menos, no mínimo, dar volumoso de qualidade. Né? A gente faz de tudo para tentar amenizar o problema dele. Né? O cavalo ele não possui vesícula biliar, né? Então a bile é secretada 24 horas por dia. Então ele é um exímio digestor de óleo vegetal, tá? Às vezes, já vi colegas passando óleo vegetal para diminuir cólica. E, de certa forma, eu acho que é nossa obrigação, quando a gente é nutricionista, veterinário, transmitir as informações para os nossos colegas, porque a nossa faculdade é um pouco limitada em relação à nutrição de equinos, né? Então vamos pensar comigo. Se o cavalo ele secreta bile 24 horas, o óleo ele é absorvido a nível de intestino delgado. Então ele é um exímio absorve bastante óleo. Tem casos que foram feitos estudos até com 1 litro de óleo sem alteração fecal. Com os cavalos do Exército do Rio de Janeiro. Então, qual seria, se esse óleo vai ser absorvido no intestino delgado, como é que ele vai ajudar na cólica? Ele não tem como ajudar na cólica. Se a cólica for lá no grosso, lá no final, ele já foi absorvido para secar. Então não faz muito sentido. Então assim, mas quando a gente vai atender um animal, a gente dá óleo, mas não é óleo vegetal, é óleo mineral. Óleo mineral é feito de petróleo. O petróleo não é absorvido pelo cavalo. Tá? Então ele realmente vai chegar lá no final do trato e pode, dependendo da compactação, ajudar, né? Às vezes está tão compactado que nem o óleo passa, porque o óleo é viscoso. Mas enfim, a gente tem que ter em mente essa diferença, tá? Para poder a gente não falar para o próprio proprietário certas coisas. Então ele é um exímio, ele absorve muito bem o óleo. E o óleo ele é muito utilizado em cavalos de marcha, cavalos que usam longas distâncias. Isso aqui é importante quando a gente vai falar de cavalo atleta. A alfa-amilase, que é a enzima que digere o amido do equino, ela não é muito eficiente. O que é que ela faz? Ela cria as alfa-1,4 e deixa as alfa-1,6 intactas. Suiane, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando ele come um milho que não tem processamento, né, não tem pelo menos um processamento térmico, ou não é moído, ou alguma coisa assim, ele vai passar todo para o intestino grosso. Por quê? Porque as ramificações do milho são de alfa-1,6 e o cavalo só cliva a alfa-1,4. Então, o que é que a gente pode fazer para diminuir essa pressão de amido a nível de século? Para não passar tanto amido, aí que entra o processamento térmico, na peletização, ela já diminui, ela já cliva algumas ligações da alfa-1,6 e quando a gente vai para o processo de extrusão, há toda uma modificação dessa partícula e aí ela vira alfa-1,6. Então, é praticamente 90% absorvido. Tá? Então, o extrusado realmente é o alimento mais seguro quando a gente quer aumentar a quantidade de amido da dieta do cavalo atleta
de corrida, de vaquejada, que seja. É um alimento bem mais seguro porque vai passar menos amido para o cérebro. E aí a gente vai ajudar os nossos animais a ter menos problemas de cólica. O SECA é a primeira câmara, né, que atua na digestão da celulose. Ele tem o ostileal, que liga o ilho ao seco, e o secocólico, que é a saída. Né, e eles são bem próximos, como eu já tinha mostrado para vocês. Aqui é a foto de um selo compactado, que o proprietário ele conseguiu compactar o seco do cavalo dele, dando aqueles capinzinhos picados de forrageira, né, que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem que, quando a gente for fazer uma visita na propriedade ou com os nossos próprios animais, a gente tem que ficar atento a essa questão do tamanho da partícula, tá? Para a gente evitar esses problemas. Aí aqui a gente vai falar sobre essa parte do intestino grosso, que vem toda essa parte da digestão microbiana, né? Que é super importante. Então, essa questão do lumen intestinal, a diminuição de diâmetro que eu falei para vocês, chega a ter da ventral direita para a esquerda 25 centímetros. Tem alguns casos de compactação aí, mas é mais na pélvica. E também do colo transverso, do direito para o transverso, que é a língua finalzinha. Então, se eu alimento esse cavalo apenas 2 vezes por dia com ração, a população microbiana dele altera em 100 vezes durante o dia. Né? Então, você vê o quanto que você mexe com a microbiota do cavalo. É por isso que na ração a gente coloca probiótico, para pelo menos a gente tentar estabilizar o intestino grosso desse animal. E o que é que acontece quando passa muito amido, quando a ração não é bem processada, quando está mal formulada? E aí a gente tem uma desbiose lá no intestino grosso, que morrem as bactérias boas e ficam as bactérias ruins. A gente vai ter aumento das patogênicas, aumento da velocidade de passagem, por isso que o animal ele fica com a fezes mais aquosa, porque não está tendo uma boa digestão, então está passando direto. Diminuição da performance e cólicas, né? A cólica já está gritando, pelo amor de Deus, vocês estão me alimentando muito demais. Então, como a gente já viu essa questão um pouco da anatomia, como que funciona o processo digestório, agora a gente vai entender como que o nutricionista pensa, o que é que ele pesquisa, veterinário, para formular a ração e fazer a nutrição do cavalo. A base que a gente utiliza é o NRC, de 2007, mas a gente também utiliza um livro do INRA, que é uma escola francesa, e também utiliza que é o livro que eu mais gosto, que é a medicina equina, a nutrição aplicada na clínica equina. Eu acho que esse é o mais importante. Claro que você tem que saber as exigências nutricionais, que a nutricionista praticamente sabe decorar os principais, mas você tem que entender, primeiro, quando você vai formular o alimento, onde que ele vai atuar e como que ele vai ajudar aquele animal, né, a prevenir as clínicas, tá? Tanto laminite, como diarreias, como cólicas. Esses daqui são umas das tabelas das exigências nutricionais, mas isso daqui é só para mostrar que, por exemplo, um animal que trabalha leve, ele tem uma exigência proteica, acho que é de 692. Tipo esses cavalos que correm portal, né, do Aras Trapiá, esses cavalos mais exigentes, Mestre Apolo, esses cavalos que correm portal, que fazem um trabalho muito pesado, ele já tem 1000 gramas de exigência proteica. Então, a gente não pode tratar os dois cavalos iguais. A ração do cavalo adulto é 12% de proteína e 8% de extrato etéreo, 6% de extrato etéreo, sei lá. Vai mudando só o extrato etéreo? Não, gente, porque a exigência proteica também muda. Tá? Então, toda vida que a gente aumenta a energia da ração, tem que aumentar a proteica também.
É claro que não é em excesso, mas você tem que saber que animal você está alimentando. Então, a gente tem que parar de dizer que a proteína faz mal, ou que excesso de energia. Não, depende muito da exigência nutricional do animal. Né? Mas toda vida a gente tem que seguir uma equação. Se aumentou a proteína, aumenta a energia também. Aqui, de energia. No trabalho leve, ele usa 20 megacalorias. No trabalho muito pesado, é quase o dobro, 34,5 megas. Então, não adianta dar uma ração de manutenção para um cavalo que está num trabalho muito pesado, ele vai ficar só a grade. Aí, o que é que às vezes o produtor faz? Ele dá uma ração de manutenção e dá uma ração de manutenção e suplementa o cavalo todinho, faz um monte de coisa errada. Ele poderia estar comprando uma ração melhor, ele faz o contrário, ele gasta mais e o cavalo não fica do jeito que ele quer, ele bota tudo no suplemento, aí depois bota a culpa na ração e não resolve o problema. Sendo que é muito mais fácil de resolver se ele comprasse uma ração adequada para o nível de trabalho do cavalo dele. Então, quando a gente pensa em formular uma ração para cavalo atleta, a gente pensa exatamente nele. Que tipo de estresse ele vai sofrer, quanto de energia ele vai precisar, que fibra muscular ele vai trabalhar, qual é a intensidade do trabalho dele, qual é a via metabólica que ele usa, preferencialmente se é aeróbica, se é anaeróbica. Então, eu nunca posso comparar um cavalo de marcha com um cavalo de vaquejada com um cavalo de corrida e nem de hipismo. Cada um utiliza vias metabólicas diferentes, cada um utiliza mais um tipo de fibra muscular. Então, cada um tem que ser alimentado de uma forma diferente. Isso, no caso, do cavalo de alto nível, né? Esse gráfico é interessante para mostrar justamente isso. Aqui é um trabalho do professor Hélio Manso. A IFC é a frequência cardíaca, tá? Frequência cardíaca do manga larga marchador. Isso aqui é um teste de marcha. Isso daqui significa o quê? Aqui ele está começando a marchar, aí ele ficou nesse platô, né? Ficou em 140, 145, um batimentozinho legal. Não vai acontecer nada, não vai bater as botas, só se ele cansar muito, né? Enfim. Mas aqui ele está com frequência cardíaca boa. Aí está chegando no destino, começou a baixar a frequência, está tudo bem. Aqui, geralmente, esse cavalo ele utiliza mais energia vinda de óleo, que é uma energia aeróbica, né? Até por conta da fibra, do tipo de fibra dele e pelo tempo que ele fica trabalhando. Quando eu venho para cá, aí vocês vão ver a diferença do cavalo de vaquejada. Então, gente, quando a gente alimenta e treina esses cavalos, a gente tem que ter em mente o risco que eles estão correndo. Muitas vezes a gente vê mais frequente na corrida, os cavalos toparem e desmaiarem, né? Tem um ataque cardíaco. Mas na vaquejada a gente vê também. Mas por que será que acontece isso? Vamos lá. Aqui ele está saindo da cancela. Então, quando ele está na cancela, ele está com esses níveis mais baixos, né, do batimento cardíaco, está em repouso ali. Mas ele dá um tiro. Então, quando ele dá um tiro da cancela, e aqui ele está na faixa, primeiro boi dele, ele está batendo 200, que já é um batimento absurdo. Quando ele vai para o segundo boi, ele já está praticamente em 220. E no terceiro, ele já praticamente passou o patamar crítico, né, de batimentos cardíacos. Ele está praticamente à beira da morte. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente força esses cavalos. Aqui foram 3 seguidos, tá? Geralmente, na corrida, não acontece de um cavalo em 3 seguidos. Se for numa disputa, geralmente o pessoal dá 10, 15 minutinhos, né, o bem-estar, justamente para isso aqui. Mas isso aqui é para mostrar que se o cavalo não estiver condicionado, muita gente faz o quê? Eu vou no bolãozinho, sei aonde. Não trabalhou o cavalo a semana inteira, aí ele decide ir pro bolão. Aí ele meu cavalo está muito cansado, mas é claro, ele não trabalhou o cavalo, não fez nada, não passeou, não montou, só rebolou o bicho no caminhão e foi pro bolão. É claro que o cavalo vai estar cansado. É um atleta, ele tem que estar condicionado, ele tem que estar trabalhando, né? Ele tem que estar trabalhando as fibras musculares, tem que estar trabalhando o cardíaco dele. E esse animal do estudo, ele era bem condicionado, por isso que foi feito 3 bois seguidos.
mas é para a gente ver o tanto que bate a frequência cardíaca desses animais, né? E a alimentação deles não é como a do manga larga. Eles precisam de muito mais energia, porque o consumo de oxigênio aqui é muito maior. Então, um cavalo atleta, ele requer energia para manutenção e exercício. Ele requer, dependendo do trabalho, de 50% a 100% mais de energia. E a perda, o aumento de peso, é um bom indicativo, que é basicamente o que a gente olha quando está fazendo a dieta de um cavalo atleta. O que é que esse cavalo ele come? Geralmente são dietas altamente energéticas. É exatamente por isso. Vocês viram lá que um cavalo com um trabalho muito intenso, ele chega a consumir 34 megacalorias por dia, né? Diferente de um cavalo em manutenção, que é 20. Então, como que eu vou conseguir fazer isso com uma ração de manutenção? Eu não vou conseguir, porque uma ração de manutenção ela tem 2 megas, né? 2.000, 2.200, 2.300 calorias por quilo, ou seja, 2 megas, 2.2. E uma ração com cavalo atleta tem 4.2, 4.3 megas. Então, é um alimento concentrado, é adensado. Então, quando você dá ali 6 quilos de uma ração dessa que tem 4.2, é como se você estivesse dando 3 de uma manutenção, como se você estivesse dando 12 de uma manutenção, né? Porque a manutenção é a metade. Então, a gente tem que, quando a gente vai fazer as contas de alimentar um cavalo atleta, a gente não pode incluir nas nossas contas uma ração de manutenção. Tá? Então, ele vai precisar, o que é 50% volumoso, 50% concentrado? É o mínimo que ele precisa para ter uma estabilidade dentro da microbiota dele. Tá? A gente já viu casos em cavalos de corrida que o pessoal usa 80% de concentrado e 20% de volumoso. Poucos dias antes da corrida, 2, 3 dias, é arriscado, mas de certa forma, ele realmente vai diminuir o peso, porque o feno puxa muita água, né? Então geralmente eles tiram o feno um dia antes e o animal acaba abastecendo as fibras de ATP, que é aquele mais uso da fibra do tipo 2X, né? Então, são estratégias que são utilizadas nesses esportes que não são bons para o cavalo, mas de certa forma acabam afetando seu desempenho, né? Então a gente vê muito a questão de gastrite, então são cavalos bem complicados, bem estressados, porque a gente viu que a desbiose ela causa um estresse muito grande nos cavalos, né? Mas são estratégias que as pessoas fazem para ganhar. Eu não julgo, mas é cada um no seu quadrado. Graças a Deus que a vaquejada dá para manter os 50 do volumoso, os 50 do concentrado tranquilamente, né? Porque são animais que têm descanso, então a gente não precisa chegar nesse nível da corrida, de ofertar 10, 12 quilos de ração e uma mixariazinha de feno para o cavalo não ter peso. Aqui ficou um pouco melhor do que aquela tabela do NRC, só para vocês verem, o cavalo em manutenção. Manutenção mesmo, um animal que não faz nada, fica só no pasto, só batendo perna. Ele precisa de 16,44 megas só para sobreviver, só para respirar, comer, andar, enfim. E aí, quando a gente vai somando, aqui um cavalo 4 horas no pasto, já aumenta 1 mega. 1 hora de trote, já aumenta 2,75 megas. 1 hora de trabalho intenso, 19,35 megas. Ou seja, aumentou 118% da exigência da manutenção. Suiane, mas o cavalo não vai trabalhar 1 hora intensa todo dia? Claro que não. Você tem gráfico aí de animal fazendo tambor? Tambor não tem. Mas depois eu posso acrescentar, pegar para o pessoal de São Paulo. A pergunta dele, gente, foi sobre o animal de tambor, porque eu só coloquei aqui marcha e vaquejada, que é o que eu mais vejo por aqui. Mas aí no próximo ano a gente inclui o tambor. Que também é excelente, que é um animal de tiro rápido e curto, né? Então ele provavelmente deve bater bem alto. E aí, esse cavalo aqui, ele tem uma exigência de 118% a mais na manutenção. Ou seja, é muita coisa. Mas ele não trabalha 1 hora de intenso todo dia. Tudo bem. Mas quando ele pega uma viagem de 400, 500 quilômetros, se ele não estiver bem alimentado, bem condicionado, ele se acaba. Aí ele vai e fica mais uma semana na vaquejada,
a gente pensa que trabalho é só ele trabalhando. Não, ele também está gastando muita energia, porque está extremamente estressado, porque ele está viajando, porque ele está num ambiente que não é o dele, ele não está dormindo direito, né? Então, tudo isso está incluso num cavalo desses. A gente não pode pensar só que ele está trabalhando uma hora todo dia, não. A gente tem que pensar em todo o estresse que ele sofre em todas essas viagens. Então, essa questão que eu falei, tanto pode ser do tambor, do cavalo de corrida, de vaquejada. Quando eu bato aqui uma frequência cardíaca de 180 batimentos por minuto no exercício, eu tenho um consumo absurdo de 47,3 litros de oxigênio por minuto e 230 quilocalorias por minuto. Isso é muito absurdo. Isso significa o quê? Que esse cavalo aqui, vamos dizer que tranquilamente um cavalo de tambor, de vaquejada, bate 180 com muita facilidade. Esse cavalo aqui, se ele correr com babésia, gente, de onde é que ele vai tirar o oxigênio para respirar? Se ele estiver gripado. Olha o tanto de oxigênio que ele tem que consumir, 47 litros, é muita coisa. Então, às vezes a gente trata o cavalo de babésia, todo mundo já quer levar o cavalo para correr, mas ele não tem como correr, ele não vai conseguir. É fisiológico, né? Então, é claro que ele vai mais devagar, a não ser que seja um cavalo extremamente complicado que queira realmente correr. Eu acho que nenhum cavalo quer, né? Mas às vezes eles tropeçam, desmaiam na pista. E às vezes o proprietário ele tem que ter a sensibilidade de ter calma e de esperar o animal ficar bom. Então aqui eu tenho um animal aqui com 120, que é ali o platôzinho da marcha, né? Ele só consome ali 20 litrinhos, um gastinho de 100 quilocalorias. Então às vezes esses animais, o que o pessoal da marcha faz? Eles dão uma ração de manutenção, uma ração de trabalho leve. Quando está próximo das provas, ele administra um óleo vegetal para o cavalo chegar mais bonito, com pelo mais fino e resistir às viagens, mas geralmente é um manejo bem mais tranquilo do que os cavalos de alto nível de vaquejada ou de corrida. Agora a gente vai falar sobre os alimentos. A aveia é um alimento extremamente utilizado, lembrando que ela nunca pode ser utilizada sozinha, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, porque no final a gente responde, que a moça pediu para eu dar uma acelerada. Então a aveia, ela é um alimento extremamente utilizado. Aí aqui eu tenho a descascada, eu tenho a laminada e eu tenho a inteira. Como ela é extremamente absorvível, a inteira e a laminada, elas têm praticamente a mesma absorção, tá? Mas por que a gente não vê a inteira E o cavalo, como ele tem uma mastigação muito boa, é bem tranquilo. Mas por que a gente geralmente não vê nas rações comerciais, né? A gente vê mais a laminada. Porque a gente, quando ela passa no processo de laminação, ela fica um pouco mais mole, aquela fibrazinha da aveia, e aí ela facilita para não ter nenhum machucado na boca do cavalo, essas coisas, né? O milho tem várias apresentações. Aqui a gente tem o extrusado, aqui a gente tem o floculado, que só uma empresa no Brasil que tem esse tipo de milho, tá? Não é o laminado. Aqui é o inteiro e aqui é o moído. A gente vai ver as absorções, né? A aveia, o grão inteiro, ela tem 83% de absorção e o laminado 85%, aumenta muito pouco, 2% só. E o milho, aqui é a grande questão. O milho, se você ver o grão inteiro, o grão laminado, o grão moído e o triturado, eles praticamente têm a mesma absorção, tá? Mas por que o inteiro ele tem praticamente a mesma absorção do moído? A gente não pode esquecer que eles são exímios mastigadores, né? Então eles reduzem a partícula a um tamanho muito pequeno. O triturado com milase a gente utiliza geralmente em animais idosos que não conseguem comer o extrusado, que é o que tem na nossa ração Vitality, né, a milase, para aumentar a digestibilidade desse milho e para o cavalo conseguir mastigar. E o extrusado tem uma absorção de 90%.
Então, o extrusado, ele é fantástico porque ele torna a dieta mais segura, não muda o pH intestinal, e o cavalo atleta precisa dessa energia do amido porque ele utiliza como glicose. Então, a forma física da dieta, ela interfere positivamente ou negativamente na absorção desses nutrientes, tá? Aí aqui eu vou falar um pouquinho rápido sobre as formas físicas da ração. Geralmente, o pessoal que faz ração farelada, eles falam que a vantagem é no preço, mas o mínimo que você vai ter que ter é de uma estruturazinha, e uma pessoa já matou o preço. Né? E também a questão da qualidade da matéria-prima, geralmente ele não tem como analisar, e a gente sabe que o cavalo é extremamente sensível a micotoxinas, então geralmente causa muitos problemas. Né? Então, desde 1980 já se é conhecido, já tem trabalhos mostrando todas as desvantagens e que não é indicado a ração farelada para equinos, diferente dos bovinos, tá, gente? Por quê? Por causa dessa alta sobrecarga de amido no seco, então a gente vai ter predisposição de cólicas e laminites, um rápido pico plasmático, ou seja, absorveu 150 minutos, então quer dizer que absorveu muito rápido ali no intestino delgado e já passou para o grosso. E a matéria-prima duvidosa, ensaque duvidoso, enfim. Quando a gente vai para a peletizada, a gente já tem um melhor aproveitamento, né? É uma ração que ela já passa por um processo de calor, de umidade, de pressão e um certo grau de cozimento, e já tem um pico plasmático bem melhor, ou seja, significa, já tem um pico de glicêmico de 180 minutos, significa que ela já foi melhor absorvida no delgado, e a diminuição de patógenos, não produz pó. Ela tem a desvantagem de não ser 90% absorvida o amido, né? E então, quando a gente pensa numa ração ideal para cavalo atleta, a peletizada, ela 100% peletizada ainda não é o ideal, ainda vamos chegar lá. A extrusada é o que há de melhor, né, de mais moderno. Ela chega a 95% de absorção de amido no intestino delgado. Ela pode ser utilizada em alta concentração. A desvantagem é do alto custo. E se for 100% extrusada, a palatabilidade é muito baixa, o cavalo não gosta. E ela tem uma rápida queda após o pico glicêmico, então também 100% extrusada também não vai ser o ideal. Mas e aí o que seria o ideal? O ideal seria multipartícula, porque eu tenho várias formas de absorção, né? A aveia vem primeiro, depois a partícula extrusada, no intestino delgado, e aí eu vou mantendo um platô de absorção e sem esses picos plasmáticos e quedas muito acentuadas, para a gente não ter síndrome metabólica. Com relação às cólicas, né? Os principais fatores que eu falei: jejum intermitente, o cavalo passa muito tempo sem se alimentar, estresse de viagem, mudança brusca alimentar, baixa ingestão de água. A água é responsável por grande parte das cólicas. Água salgada, ou animal viaja, ele não gosta daquela água, bebe pouca água. Baixa ingestão de eletrólitos, então na nossa ração a gente já dá uma corrigida nessa questão dos eletrólitos, porque a gente sabe que muita gente não mineraliza os animais. Mudanças bruscas no treinamento, forragem inadequada, ração de má qualidade que não atende o animal. Enfim, como a indústria faz para minimizar esses riscos de cólica? Então, na boca, a gente faz, com as partículas extrusadas e peletizadas, uma pressão ideal para o cavalo conseguir mastigar e fazer uma mastigação lateral, demorar um pouco mais. O estômago, o cálcio orgânico e a alfafa peletizada. No delgado, a gente utiliza partículas extrusadas, aveias, enzimas. E sai para o colo, pré-probióticos, fibras altamente fermentescíveis para melhorar a absorção. E o balanço de eletrólitos. Gente, eu estou correndo um pouquinho agora, tá? Porque falta um pouquinho de tempo. Aí aqui a gente desenhou o que a gente chama de concentrado ideal, que a gente vai ter vários níveis de absorção, a gente vai ter alfafa, a gente vai ter aveia, a gente vai ter um pellet vitaminado, que a gente sabe que esses animais eles consomem feno,
e a produção e as lipossolúveis estão prejudicadas no feno, né? E eles também têm uma menor condição de produzir vitaminas do complexo B. Então a gente tem essa partículazinha vermelha que vem para complementar essa deficiência. E a gente vai ver aqui bem rapidinho como que é feita essa ração, só para vocês verem o trabalho que dá para fazer uma ração dessa. Primeiro, cadastrar fornecedor, rastrear a matéria-prima e essa fornecedor ser registrado no mapa. Chegou, a gente coleta em 8 pontos do caminhão, por vagão, e faz as análises. Se tiver ok, entra para a fábrica. Se não tiver ok, o caminhão volta, a gente não recebe. Então, toda semana volta a matéria-prima. Mesmo o fornecedor sabendo que a gente é altamente exigente, às vezes ele manda um lado, quando a gente vai fazer não bate o lado, então a gente manda voltar. O que a gente recebe é o nosso lado. A gente tem um equipamento de UNIR, que é um equipamento de última geração, que ele lê em segundos. Ó, aí a gente vai fazer uma leitura bem rapidinho. Presença de insetos, acidez, e micotoxinas, né? Que a gente faz tanto quanto qualitativa. Então aqui eu vou ter o recebimento da matéria-prima, o armazenamento, a moagem, a dosagem e pesagem, a mistura, a peletização, aqui a peletizadora. Essa daqui é a caldeira que fica enviando vapor, a peletizadora, tá? Como eu falei para vocês, é feito com vapor. O resfriador, né? Porque a ração não vai sair pegando fogo, então tem que resfriar. E o ensaque, isso é da peletização. Então aqui a nossa fábrica é toda automatizada, justamente para não ter erros humanos. Então, se você colocar o premix de suíno para botar numa batida de equino, não vai rodar nunca. Ele só roda o premix daquela ração específica, já para não ter nenhuma interferência humana e erros. Aí aqui é o recebimento da matéria-prima, o armazenamento dos silos, aqui é a moagem, aí ela é tudo acompanhada no supervisório, né? Aí a gente bota aqui a questão de silo, de pré-dosagem e a balança. Porque, por exemplo, uma fórmula, sei lá, um exemplo, aqui aleatório, vai 400 kg de milho, 200 kg de soja, e aí a gente tem esses silos e eles vão sendo dosados automaticamente, tá? Vai saindo dos silos e indo para a balança. Aí depois a gente mistura tudo isso e vai para a peletização. A peletização vai depender muito da espécie. Ela varia muito, a questão da umidade, do calor e da forma que você quer o pellet, tá? Então isso depende muito da espécie. Aí aqui a gente tem, estou mostrando aqui as nossas pelletizadoras, aqui é saindo, né, a pelletização. E aqui é a matriz. Isso aqui é a matriz de equino, tá? Saindo esses furinhos aqui. Aí aqui é o resfriamento e retirada de finos. Aqui é uma foto da nossa atleta, né? A gente pode ver a alfafa, a partícula vermelha que eu falei vitaminada, a aveia. Aqui são 3 partículas extrusadas. Essa partícula aqui é energética com farelo de arroz gordo, óleos. Aqui é milho e aqui é uma partícula suplemento, né? Para dar esse suporte maior para os animais. Então aqui é o fluxograma da extrusada, com da peletização, mas aqui a gente vai ter, quando ele vai sair lá da moagem, ele vai entrar aqui no condicionador, vai para o canhão, depois passa pelo processo de secagem, e para o resfriador e ensaque. A nossa extrusora também ela é toda automatizada, tá? É aqui está saindo a partícula extrusada.
cada matriz é diferente, para cavalo é uma, para cães é outra, para peixe é outra. E tudo tudo bem estudado para a mordida do equino, né? Então, o nosso controle de qualidade, ele sempre faz esses testes. O secador é um processo importante na extrusão, porque ele, como a ração sai úmida, com a umidade alta lá da extrusora, o secador ele vai ter esse papel importante de fazer essa secagem da ração, para que a gente não tenha proliferação de fungos, né? E a atividade de água é controlada. Então, você controla a temperatura dos queimadores, a velocidade da esteira, a camada de ração que está nas esteiras do secador, tudo isso para poder sair com a umidade que a gente quer. No equino é entre 10% e 12%. O pessoal que eu passei o nome, eles estão lá embaixo e disse que não estão lá. Aí depois ele vem para a peneira para retirada de finos. Não fazer nada. Estou no meio do ao vivo. A aplicação de líquidos. Aí aqui é onde a gente injeta o melaço. Depois empaque e Mas eles foram fazer. pronto para chegar na casa de vocês. Foram fazer Aqui o na pegar balança. o crachá e tava no Aqui é a nossa equipe, né? É uma equipe fantástica. Aqui são os nossos engenheiros, aqui é o pessoal do controle de qualidade, aqui também são os operadores. Aqui é o Mestre Apolo, que está entre as cabeças do portal, que é um dos cavalos que a gente alimenta. E já foi 3 vezes campeão esse ano. O meu esposo, né? A gente tem uma fazenda, eu queria agradecer a presença dele também, que ele está ali. E aqui é o cavalo que eu mais gosto, que é o meu lourão. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que tenha sido fácil o entendimento, mas eu sei que sempre tem dúvidas em relação a cólicas, né? Melaço também geralmente causa muitas dúvidas, processamento de ração, mas eu tentei ser o mais didático possível. Então, se alguém tiver alguma dúvida, não sei se a gente vai ter, espaço vai não. Bom, de qualquer forma eu vou estar lá fora se alguém tiver dúvida, que eu acho que eu falei demais. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigada.